cansaço da vida, esse tipo de fastio e desagrado em relação à existência é sinal de mais grave problema. Não resulta do trabalho contínuo nem da falta de repouso, mas de um estado de alma doentio. Revolta surda, sustentada com pessimismo, insatisfação gerada pela dureza dos sentimentos, má vontade sistemática ante qualquer ação, produzem esse quadro desalentador que ameaça o teu programa evolutivo. Com urgência, despe esse traje de infelicidade que te asfixia e retoma o controle das tuas aspirações, renovando-te em espírito. Altera o ritmo das tuas atividades e dá-lhes uma nova motivação que te desfaça a onda de indiferença que te envolve. A cada momento, a vida impõe mudanças que facultam o crescimento. Às vezes, por falta de critério, adotas uma que te leva a consequências prejudiciais. Não obstante, esta alteração torna-se providencial, pois que destrói o marasmo que te intoxica lentamente. Toda nova ação produz um estímulo específico que renova e tranquiliza o homem que se empenha com entusiasmo para executá-la. Momento a momento, passo a passo, agindo, sentir-se-ás repousado, disposto. Faze desse modo modificações constantes, pequenas ou grandes, que te projetem para a frente, iniciando na forma de pensar que se deve tornar mais objetiva e dinâmica, como na de agir, com mais segurança e sabedoria. Enfrenta cada novo dia com uma disposição salutar, sabendo-te útil na obra de Deus, que te concede ilimitados recursos para o triunfo ao teu alcance, desde que te libertes dessa postura enferma a que dás o nome de cansaço. Buscaste o céu na terra, um jardim de ouro e renda, onde as flores do amor vicejassem ditosas. Achaste em desalento espinheirais nas rosas e lírios nos brejais em simbiose tremenda. A presença do mal em mal se te desvenda, ao sofrimento, ao fel e à lágrima te entrosas. Não te afastes, porém, das visões luminosas, de tua aspiração, por mais a dor te prenda. Cultiva o eterno bem, de alma ofegante, embora ante o futuro anseia, aguarda, luta e chora. Agruras e agressões, deixá-las e esquecê-las. Ergue-te, serve e segue. O reino de teu sonho espraia-se em grandeza, em término e risonho, e espera-te a fugir para lá das estrelas. Um crente sincero na bondade do céu, desejando aprender como colaborar na construção do reino de Deus, pediu certo dia ao Senhor a graça de compreender os propósitos divinos e saiu para o campo. De início, encontrou com o vento que cantava, e o vento lhe disse: Deus mandou que eu ajudasse as sementeiras e varresse os caminhos. Mas eu gosto também de cantar, embalando os doentes
e as criancinhas. Em seguida, o devoto surpreendeu uma flor que inundava o ar de perfume, e a flor lhe contou: minha missão é preparar o fruto. Entretanto, produzo também o aroma que perfuma até mesmo os lugares mais impuros. Logo após, o homem estacou ao pé de grande árvore que protegia um poço d'água cheio de rãs, e a árvore lhe falou: confiou-me o Senhor a tarefa de auxiliar o homem. Contudo, creio que devo amparar igualmente as fontes, os pássaros e os animais. O visitante fixou os feios batráquios e fez um gesto de repulsa, mas a árvore continuou: estas rãs são boas amigas. Hoje posso ajudá-las, mas depois serei ajudado por elas, na defesa de minhas próprias raízes, contra os vermes da destruição e da morte. O devoto compreendeu o ensinamento e seguiu adiante, atingindo uma grande cerâmica. Acariciou o barro que estava sobre a mesa e o barro lhe disse: meu trabalho é o de garantir o solo firme, mas obedeço ao oleiro e procuro ajudar na residência do homem, dando forma a tijolos, telhas e vasos. Então, o devoto regressou ao lar e compreendeu que para servir na edificação do reino de Deus é preciso ajudar aos outros sempre mais e realizar cada dia algo mais do que seja justo fazer. Saudações, queridos caminhantes da estrada em busca do sagrado. Alegria imensa estarmos aqui mais uma vez reunidos nesse encontro que congrega música, poesia e reflexões acerca da nossa busca por Deus. Conta a história que certa feita às margens do lago de Genezaré, um homem simples, trajado à moda nazarena, interpelou 2 outros homens que ali jogavam suas redes ao mar. Com linguagem firme e olhos cativantes, aquele forasteiro formularia uma oferta aos pescadores, a qual estaria muito além da capacidade de eles compreenderem, e que, por certo, mudaria suas vidas como também as nossas. Qual teria sido essa alvissareira proposta? Pois é, para falarmos sobre isso, o tema do nosso encontro será o Reino de Deus. Imagine-se quais Pedro e André, irmãos pescadores, homens simples da iluminada cidade de Genezaré, realizando em aquela manhã as atividades costumeiras da pesca, a qual consistia em um labor comum realizado por aqueles homens, fruto da empresa que comandavam em aquelas paragens. De repente, usando das prerrogativas de uma autoridade moral impossível de se descrever, estabelece um novo mandato, em cuja proposta estava da transformação daqueles homens que deixariam de ser pescadores de peixes para serem, doravante, pescadores de almas. Dizem os evangelistas que imediatamente eles deixaram tudo para o seguir. Adiante, 2 outros pescadores receberam a mesma oferta. Tratava-se de Tiago e João, filhos de Zebedeu e Salomé, que aqueceram de igual forma aquela proposta. O que teria feito esses homens aceitarem largar tudo para seguir Jesus? No caso dos 2 primeiros, Pedro e André, a resposta pode ser encontrada no Evangelho de João, o qual afirma que André já o conhecia e que antecipara a informação ao irmão de que haviam encontrado o Messias, dando a entender que seguir aquele a quem atribuíam esse majestoso título se constituiria em um resultado de uma busca por algo há muito desejado, uma profecia que ali se concretizava. Há muito a chegada do mensageiro divino era aguardada. As palavras proféticas falavam do momento em que irromperia na terra uma nova era ivada de luz, em que todos se alegrariam, tal qual assim fazem ante a ceifa. Afinal, o menino havia nascido, um filho lhes foi concedido, conforme disse o profeta Isaías, o governo está sob seus ombros e por isso o chamariam de Conselheiro Maravilhoso, Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno, Shar Shalom, Príncipe da Paz. Mulheres, futuras mães, por essa razão, oravam para que o Espírito de Yahvé, Ruá Yahvé, caísse sobre elas, permitindo que seu corpo fosse o vaso escolhido pelo Senhor para abrigá-lo.
O povo daquele local estava ávido pelo Salvador, ao qual, por certo, os haveria de livrar das garras imponentes da águia dourada. O Império Romano, que há 64 anos impunha sua força ao cativo povo da Judéia pelas mãos de Pompeu Magno, general romano, em mais uma das muitas mãos arbitrárias que os dominavam, em uma longa história de escravização daquele povo. A chegada de um Salvador lhes restituiria a dignidade perdida, resultado da ação de irresponsáveis irmãos Aristóbulo e Hircano, quando do fim do reino asmoneu pela tomada de Jerusalém por Roma. Nesse instante, Roma impunha sobre o povo judeu a cobrança inclemente de impostos, fiscalizando a longínqua metrópole com mão de ferro. Situados à face noroeste do templo em uma fortificação conhecida por Torre Antônia, aquartelavam-se soldados prontos para debelar qualquer movimentação mais subversiva praticada pelos dominados. Essa fortificação era de fato uma grande torre construída por Herodes a partir dos escombros de uma construção antiga chamada Baris, em homenagem ao seu patrono Marco Antônio, daí o seu nome. De lá tinha-se a vista privilegiada do templo, local das costumeiras admoestações à ordem pública. Esta seria palco daquela ignominiosa manhã de sexta-feira, ao fim do périplo do novo rei como personagem aqui na terra. Um libertador era o homem simples, vindo de uma pequena cidade localizada da Galiléia chamada Nazaré. Era filho de um marceneiro, uma espécie de mestre de obras, e de uma mulher chamada Miriam ou Maria, aquela cujo bendito seio fora escolhido pelo Senhor como veículo de manifestação do Messias. Sem exércitos, força, poder, dinheiro, nada que o fizesse parecer um rei de verdade na acepção das palavras humanas. Ele carregava um séquito de luz em torno da sua pessoa, tornando-se facho de esperança em meio à escuridão que ali predominava. A sua proposta era um reino bendito de paz, há muito aguardado. As suas palavras eram o mandato divino a ele outorgado, limpo e claro, ao ponto de aqueles pescadores aquecerem sem pestanejar, anuindo a proposta de imediato. Era, afinal, a reconstrução das tribos perdidas de Israel, formadas pela herança dada aos 12 filhos de Jacó, quando da entrada na terra prometida. A herança divina após primeiro pacto ali se consubstanciava em retorno através dos novos representantes. Entretanto, não seriam mais as terras ou coisas da terra que as caracterizariam, mas seus titulares seriam portadores de tesouros celestiais, daí porque era este um reino celestial e não terreno. Seria eterno e não impermanente, quais aqueles que traziam consigo a corrupção, a concupiscência da carne e outras deformações morais. Era um reino de amor, de luz, de paz, de harmonia, que salvaria aquele povo das dores do mundo. O convite era que o ouro e a prata fossem substituídos pelo Espírito Novo, fortalecido por Deus em sua infinita grandeza, assegurando novos mandatos na terra aos seus eleitos. A pergunta é, quem que não haveria de querer? Quem seria capaz de resistir a tal oferta? Nem Pedro, nem André, nenhum dos 12 haveriam de recusar. Posteriormente, 72, 500, depois 5.000, mais além 1 milhão e hoje 2,6 bilhões de pessoas anelam seus pensamentos às portas do reino, que haverá de transportar a humanidade para novos patamares. Mas onde estaria tão propalado o reino em meio a tantas mazelas humanas? Seria uma quimera ou, igualmente, quais aqueles primeiros discípulos, aceitamos o convite sem compreendermos verdadeiramente o seu significado? A entrada no reino exige renúncias, abnegação e devotamento, fé e esperança no alvorecer de uma nova era. Exige atitude forte e determinada ante as propostas do mundo, aos desvios do caminho. O reino é um local de entrega absoluta e de confiança nas promessas do Cristo. Por isso, diante da porta, muitos recalcitram, desistem, abstêm-se às obrigações vinculadas, caindo de fome diante da fonte da vida, perecendo em pobreza em meio aos tesouros mais valiosos do universo. O reino é oferta divina. A entrada do reino, determinação humana.
Alcançá-lo depende exclusivamente de cada um, pois o semeador está aí a semear. As suas sementes generosas caem em nossos corações todos os dias, aguardando terrenos certos para frondejar. O reino já chegou sobre a terra e pode-se vê-lo nas mães abnegadas, voltadas sobre seus filhos doentes, venerando os voluntários dedicados à causa do bem, ao amor que viceja aqui e acolá, em manifestações de entrega em nome da caridade desinteressada e das bandeiras hasteadas em nome da paz. Mais perto do que longe, mais real que fantasia, o reino é porta aberta ao futuro, à construção da nova era, da liberdade. Cabe apenas a cada um de nós aceitá-lo como aqueles outros em nossos corações. Vejo um tempo que ainda virá, sem sofrimento, maldade ou tristeza, o pão sobre a mesa, janelas abertas pro sol entrar, pra gente voar. Vejo um caminho sem medo da dor, flor sem espinho, crianças nas ruas, livres e nuas, tão vivas, tão cheias de paz e cor de puro amor. Dia que chega e não tardará, na mão que aconchega e divide um sorriso. O paraíso é um abraço, um pedaço de olhar. Se dá, sentir, pulsar meu coração na palma da mão, teu coração na minha canção, meu coração na palma da mão, meu coração
Evangelho, a ninguém engana em seus ensinamentos. É vulgar a preocupação dos crentes tentando subornar as forças divinas. Não será, no entanto, ao preço de muitas missas, muitos hinos ou muitas sessões psíquicas que o homem efetuará a sublime aquisição de espiritualidade excelsa. Naturalmente, toda prática edificante deve ser aproveitada por elemento de auxílio. No entanto, compete a cada individualidade humana o esforço iluminativo. A Boa Nova não distribui indulgências a preço do mundo, e a criatura encontra inúmeros caminhos para a ascensão. Templos e instrutores se multiplicam, e cada qual oferece parcelas de socorro ou assistência no serviço de orientação. Contudo, a entrada e posse na herança eterna se verificará através de justos testemunhos. Isto não é acidental, é medida lógica e necessária. Não se improvisam estátuas raras sem golpes de escopro, como não se colhe trigo sem campo lavrado. Não poucos aprendizes costumam interpretar certas advertências do Evangelho por excesso de exortação ao sofrimento. No entanto, o que lhes parece obsessão pela dor é imperativo de educação da alma para a vida imperecível. Homem algum encontrará o estuário infinito das energias divinas sem o concurso das tribulações da terra. Personalidade sem luta na crosta planetária é alma estreita. Somente o trabalho e o sacrifício, a dificuldade e o obstáculo, como elementos de progresso e autossuperação, podem dar ao homem a verdadeira notícia de sua grandeza. Terminara Jesus a prédica no monte. Nisso, o apóstolo Pedro se aproxima e diz-lhe: Senhor, existe alguma ponte que nos conduz ao alto, ao céu que brilha muito acima? Conforme ouvi de tua própria voz, sei que o reino do amor está dentro de nós, mas deve haver no além o país da beleza, mais sublime que o sol, em fulgor e grandeza, onde essa ligação, Senhor, esse divino acesso? Jesus silenciou, como entrando em recesso da palavra de luz que lhe fluía a jorro. Circunvagou o olhar pelas pedras do morro e, depois de cumprida reflexão, falou ao companheiro: Ouve, Simão, em verdade, essa ponte que imaginas existe para a vida soberana, mas temos de atingi-la por estrada, que não é bem a antiga estrada humana. Como será, Senhor, esse caminho? Tornou Simão a perguntar. E Jesus respondeu sem hesitar: Coração que eu escolha, às vezes vai sozinho. E quase que não tem, serão renúncia e dor, solidão e amargura. E conquanto pratique e viva a lei do bem, sofre o assédio do mal, que o vergasta e procura. Reduzi-lo à penúria e a desfalecimento. Quem busca nesta vida transitória essa ponte de luz para a eterna vitória, conhecerá de perto o sofrimento. E há de saber amar aos próprios inimigos, para servir aos semelhantes. Não contará percalços nem perigos. Viverá para o bem a todos os instantes. E mesmo quando o mal pareça o vencedor, confiando-se a Deus, doará mais amor. E ainda que a morte, Pedro, se lhe imponha, na injustiça, ferindo-lhe a vergonha, aceitará pedradas sem ferir, desculpará injúria e humilhação, se deseja elevar o coração à ponte para o reino do porvir. Alguns dias depois, o Cristo flagelado, entregue à própria sorte,
Encontrava na cruz o impacto da morte, silencioso, sozinho, desprezado. Terminada que foi a gritaria da multidão feroz naquele dia, ante o céu anunciando aguaceiro violento, Pedro foi ao Calvário, aflito e atento, envergando disfarce. Queria ver o Mestre. Aproximou-se para sentir-lhe o extremo desconforto. Simão chorou ao ver o amigo morto. E ao fitá-lo magoado longamente, ele ouviu de repente uma voz a falar-lhe das alturas: Pedro, segue, não temas, crê somente. Recorda os pensamentos teus e meus. Esta cruz que me arrasa e me flagela é a ponte que sonhavas, alta e bela, para o reino de Deus. Aquela era uma reunião aguardada há alguns dias. Houvera sido em aquele ambiente travado uma imensa batalha verbal entre simples camponês, servidor das mesas da Casa do Caminho, e estudiosos vindos de Cirene, Alexandria, Cilícia e Ásia. O simples rapaz, por sua eloquência e capacidade de argumentação, tornara-se motivo de espanto dentre os frequentadores da sinagoga. Tratava-se daquela chamada dos libertos ou dos libertinos, como ficou mais tarde conhecida, originada da congregação de antigos escravos libertos por Pompeu Magno em 63 a.C., quando da conquista da Judéia, dando fim à independência do reino asmoneu, destroçado por conta da disputa entre os irmãos Hircano II e Aristóbulo II pelo referido trono. Chamado para intermediar a disputa entre os irmãos, o general romano, aproveitando-se das vulnerabilidades daquela região, apoderou-se do trono, anexando aquele território ao Império Romano. As turbas se movimentavam em torno das contendas verbais que versavam sobre a hegemonia da lei, do poder investido por Deus aos seus eleitos e das transformações morais dali derivadas. Naqueles precedentes dias, algo feriu a normalidade dos encontros, os quais eram sempre eivados de certezas e conformidades, com anuência plena entre os audientes. Contudo, a partir de novas informações ali reveladas, o consenso estava ameaçado. O jovem que fora escolhido pelos 12 apóstolos para servir às mesas, juntamente com 6 outros voluntários, era conhecido como varão, cheio de fé e de espírito, e ali denotava outras capacidades além das conhecidas. Era um mestre das palavras. Intuído por entidades venerandas, deixava fluir o verbo fácil, cheio de emoção e força de verdade, que quem o escutava deixava-se penetrar por cada palavra, emoldurando em seu campo íntimo um novo patamar para as compreensões. O clima não podia ser pior. Tratados por vencidos, auspiciosos doutores da lei, feridos em um ego inflamado, não podiam esconder seu descontentamento, o que acirrava o clima de disputa e os ânimos, incitando em almas combalidas instintos primitivos dos mais perversos. Naquela tarde, o jovem Estevão era aguardado, pelo que se preparavam os debatedores para as contendas que dali dariam curso. Papiros e escritos eram repassados, argumentos fortalecidos em consensos, porquanto nada mais do que a vitória seria aceitável. Na hora aprazada, o jovem Estevão, acompanhado de 2 companheiros, Prócoro e Nicanor, adentraram ao cenáculo da sinagoga ao modo simples e despojado pelos quais já eram conhecidos. Trajando túnicas simples, tecidos em algodão barato, calçando alparcas modestas feitas de couro trançado, ali estavam os debatedores. Quem os visse não os daria os créditos de que eram merecedores. Mais assemelhados aos maltrapilhos das estradas, ali estavam aqueles que causavam furor entre os doutores da lei. O tema escolhido para a tarde versava sobre a mensagem trazida pelos profetas acerca do papel do homem na criação, e os textos de Isaías haviam sido previamente escolhidos.
O chefe da sinagoga, por nome Yair ben Malaquias, escolheu o ledor da tarde bem como o tema, o qual estava fixado no profeta, capítulo 2, verso 22, onde ele questionava: afinal, que valor tem o homem? O leitor aproximou-se do pequeno púlpito adornado de papéis e materiais de consulta, repetindo as palavras do profeta. Em seguida, iniciou a fala, exortando a figura de Deus, reduzindo a vida do homem a um mero sopro em suas narinas, sendo requerida a fiel submissão aos mandamentos divinos, fugindo da ira vindoura de Yahvé contra os impuros e desobedientes à sua lei. Recordou as suas digressões que o profeta Miqueias, homem simples e estatuído de glória e sabedoria, este sim, que era verdadeiramente cheio de espírito, e a sua fala era autorizada por Deus, que lhe outorgara o privilégio de falar em nome dos inocentes, reduzindo a importância do pobre rapaz. Destacadas as referidas orientações textuais, prosseguia o ledor da tarde em tom professoral e impositivo. Aqueles que se aventuraram pelos mares bravios da ignorância pagarão o devido preço, pois aquele que é como Yahvé propaga o fim da iniquidade. Pois o Senhor odeia a injustiça, a rebelião e ritualismo vazio. Naqueles dias, dizia o orador de peito inflamado, reunirei os que tropeçam e ajuntarei os que forem expulsos e os que eu mesmo açoitarei. Ao homem cabe a perfeita obediência, pois a sua ação é fruto do ordenamento divino, por cujo espírito são movidas as forças na direção dos seus desígnios existenciais. Terminada a longa explanação acerca do que a lei ofertava aos dissidentes, o orador foi acolhido por aplausos efusivos, posto que tocara em muitos corações, revivecendo o ardor pela fé dos ali presentes. Estevão concentrava-se em meditação, alimentando-se das palavras e dos argumentos ali proferidos, sem deixar-se quedar em suas convicções. Levantou-se em tom respeitoso e afetuoso, sentindo vibrar em suas forças íntimas as falas que por diante se dariam curso. Antes, porém, passou em revista pequenos trechos aos quais muito se afeiçoara, que falavam sobre o reino de Deus como sentido de vida, aproveitando-se da temática escolhida para a tarde, começando assim a sua preleção. E eis que um rei reinará de acordo com a justiça e a retidão, e os seus príncipes e líderes governarão conforme o direito. Cada ser humano será como um esconderijo contra o vento e um abrigo contra as tempestades. Então os olhos dos que podem ver não mais estarão fechados, e os ouvidos dos que podem escutar se abrirão para ouvir. Pois este rei que haverá de vir já chegou, todos viram, mas ninguém o reconheceu. Tomou-lhes por reles macineiro da pobre e pequena cidade de Nazaré. Seu discurso calou inerte em ouvidos moucos, cabeças eivadas de credos e dogmas, em cujas entranhas as mudanças propostas pelo mensageiro divino não tiveram a força de penetrar. Resvalando em discursos de desmerecimento, eliminando seus porta-vozes mediante o gládio da ignorância em claro desfavor à humanidade. O reino do rei que viria e já chegou não possui ouro nem prata, não possui trono ou majestade. É um reino de amor, de paz em os corações daqueles que anelam pela liberdade. Esse reino é qual pequena semente que se instala em corações ávidos por colheita futura, permitindo-se florescer, qual árvore abundante e generosa, em cuja copa abrigar-se-ão os viajores cansados das estradas. O reino é a conquista da alma que se entrega aos bons desígnios de Deus, sentindo crescer em sua alma as verdades desse reino, qual fermento misturado à farinha, aguardando levedura. Bem-aventurados os pobres de coração, ausentes de certezas, pois deles é o reino dos céus. Portanto, aproveitando o instante para citar Isaías, a arrogância do ser humano será abatida e a sua presunção será aniquilada. O tempo é chegado, aprumou a fala o apóstolo em tom de conclusão. O reino dos céus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Ao descer do púlpito, silêncio sepulcral irrompeu no ambiente.
Cada qual, alguns em lágrimas, outros pensativos, iam de pouco em pouco se afastando, deixando no ar a certeza de que foram tocados verdadeiramente em seus corações. O jovem Estevão aprumou o caminho da saída na certeza do dever cumprido. Nos dias que viriam, retornaria àquele recinto para a derradeira tarefa, onde haveria definitivamente de cravar aquelas verdades em novos corações. Mas por ora, seguia triunfante, na certeza de que o reino de Deus havia se aproximado da terra. Escuto uma voz na imensidão, ecoa no vento, maior que tudo. Não sei ao certo pra onde vou, dou passos lentos, eu sinto medo, mas algo me torna mais forte, me ajuda a chegar. Não estou só. Anjos na terra, estrelas no céu, iluminam o caminho como um guia fiel. Se eu me perder, busco sua voz, suave no vento. Não estou só. Traz esperança e me acalma. Sinto que sei pra onde ir. Eu fecho os olhos e só escuto seu nome, me torna mais forte. Faço uma oração, não estou só. Mas agora, o meu reino não é daqui. Jesus, João 18:36. Desde os primórdios do cristianismo, observamos aprendizes que se retiram deliberadamente do mundo, alegando que o reino do Senhor não pertence à terra. Ajoelham-se por tempo indeterminado nas casas de adoração e acreditam efetuar na fuga a realização da santidade. Muitos cruzam os braços à frente dos serviços de regeneração e, quando interrogados, expressam revolta pelos quadros chocantes que a experiência terrena lhes oferece, reportando-se ao Cristo diante de Pilatos, quando o Mestre asseverou que o seu reino ainda não se instalara nos círculos da luta humana. No entanto, é justo ponderar que o Cristo não deserdou o planeta. A palavra dele não afiançou a negação absoluta da felicidade celeste para a terra, mas apenas definiu a paisagem então existente, sem esquecer a esperança no porvir. O Mestre esclareceu: mas agora
O meu reino não é daqui. Semelhante afirmativa revela-lhe a confiança. Jesus, portanto, não pode endossar a falsa atitude dos operários em desalento, tão só porque a sombra se fez mais densa em torno de problemas transitórios, ou porque as feridas humanas se fazem, por vezes, mais dolorosas. Tais ocorrências, muita vez, obedecem à pura ilusão visual. A atividade divina jamais cessa, e justamente no quadro da luta benéfica é que o discípulo esculpirá a própria vitória. Não nos cabe, pois, a deserção pela atitude contemplativa, e sim avançar confiantemente para o grande futuro. Ante a assembleia familiar, o mestre tomou a palavra e falou persuasivo. E quando o reino divino estiver às portas dos homens, a alma do mundo estará renovada. O mais poderoso não será o mais desapiedado, e sim o que mais ame. O vencedor não será aquele que guerrear o inimigo exterior até a morte, em rios de sangue, mas o que combater a iniquidade e a ignorância dentro de si mesmo, até a extinção do mal nos círculos da própria natureza. O mais eloquente não será o dono do mais belo discurso, mas sim o que aliar as palavras santificantes aos próprios atos, elevando o padrão da vida no lugar onde estiver. O mais nobre não será o detentor do maior número de títulos que lhe conferem a transitória dominação em propriedades efêmeras da terra, mas aquele que acumular mais intensamente os créditos do amor e da gratidão nos corações das mães e das crianças, dos velhos e dos enfermos, dos homens leais e honestos, operosos e dignos, humildes e generosos. O mais respeitável não será o dispensador de ouro e poder armado, e sim o de melhor coração. O mais santo não será o que se isola em altares de supremo orgulho espiritual, evitando o contato dos que padecem, por temer a degradação e a imundície, mas sim aquele que descer da própria grandeza, estendendo mãos fraternas aos miseráveis e sofredores, elevando-lhes a alma dilacerada aos planos da alegria e do entendimento. O mais puro não será o que foge ao intercâmbio com os maus e criminosos confessos, mas aquele que se mergulha no lodo para salvar os irmãos decaídos sem contaminar-se. O mais sábio não será o possuidor de mais livros e teorias, mas justamente aquele que, embora saiba pouco, procura acender uma luz nas sombras que ainda envolvem o irmão mais próximo. O amigo divino pousou os olhos lúcidos na noite clara que resplandecia lá fora, em pleno coração da natureza. Fez um longo intervalo e acentuou: nessa época sublime, os homens não se ausentarão do lar em combate aos próprios irmãos, por exigências de conquistas ou pelo ódio de raça, em tempestades de lágrimas e de sangue, porquanto estarão guerreando as trevas da ignorância, as chagas da enfermidade, as angústias da fome e as torturas morais de todos os matizes. Quando
O arado substituiu o carro suntuoso dos triunfadores nas exibições públicas de grandeza coletiva. Quando o livro edificante absorver o lugar da espada no espírito do povo, quando a bondade e a sabedoria presidirem as competições das criaturas para que os bons sejam venerados, quando o sacrifício pessoal em proveito de todos constitui a honra legítima da individualidade, a fim de que a paz e o amor não se percam dentro da vida. Então, uma nova humanidade estará no berço luminoso do Divino Reino. Nesse ponto, a palavra doce e soberana fez branda pausa, e lá fora, na tepidez da noite suave, as estrelas fulgentes a cintilarem no alto pareciam saudar este momento. Em assuntos alusivos à edificação do reino de Deus em nós, não nos esqueçamos dos requisitos essenciais em qualquer construção terrestre. Qualquer obra simples no plano físico, para que se levante, exige planejamento, serviço e ordem. Planejamento que inclui diretiva e orientação. Serviço que se define por atividade e dever. Ordem que expresse cooperação e ajustamento. Em suma, a disciplina é a síntese de todos os programas e obrigações para que o menor edifício se concretize na esfera humana. Obedece nas reentrâncias da base que se horizontaliza no solo, obedece o tijolo na faixa da alvenaria, obedece a viga de aço no campo da segurança. Na estrutura doméstica, obedece a semente no preparo da refeição, obedece o metal na utilidade caseira, obedece o fio na confecção da vestimenta. Não poderemos construir os mínimos tópicos de elevação no próprio espírito sem que nos rendamos com alegria ao trabalho que nos compete. Somos material inteligente nas mãos sábias do Cristo. O Senhor, no entanto, não opera em nós através de constrangimento, porque o reino de Deus deve realmente surgir nos recessos de nossas próprias almas. É por isso que, em nos ensinando como se deve atuar, viver, crescer, trabalhar, servir e morrer, na edificação do reino eterno, esteve o próprio Divino Mestre entre nós, vivendo em regime de simplicidade, nas bênçãos da natureza, crescendo sem ilusões, trabalhando em apagada carpintaria, servindo sem exigência e morrendo injustamente na cruz, sem revolta e sem mágoa, para que aprendamos a buscar primeiramente os desígnios de Deus, cujo plano de ação é luz e felicidade para todas as criaturas. Senhor, sei que existe um céu de amor, quero nele voar, para além dessas nuvens no céu, para além desta brisa do mar, além dos sonhos que sonhei. O amor
treino de perfeição, carinho, gesto pro meu irmão. Ser bem-vindo ao paraíso, ser bondoso é preciso. Ser irmão, ó meu irmão, é preciso voar. Ser bem-vindo ao paraíso, ser bondoso é preciso. Ser irmão, ó meu irmão, é preciso voar. Voar para além dessas nuvens no céu, para além desta brisa do mar, além dos sonhos que sonhei. O amor, treino de perfeição, carinho, gesto pro meu irmão. Ser bem-vindo ao paraíso, ser bondoso é preciso. Ser irmão, ó meu irmão, é preciso voar. Ser bem-vindo ao paraíso, ser bondoso é preciso. Ser irmão, ó meu irmão, é preciso voar. Indubitavelmente, a palavra do Mestre, no comentário sobre a dificuldade dos ricos ante o reino dos céus, exprime incontestável realidade, porquanto a posse exagerada de bens terrestres é quase sempre a crucificação da alma em pesados madeiros de ouro, enquanto a pobreza de recursos materiais vive independente para a amizade e para a fé, para a confiança e para a compreensão. Os detentores da fortuna amoedada vivem quase sempre prisioneiros da suspeita e da desilusão, nos tormentos da defensiva. Mas existem outros ricos do mundo com infinitos obstáculos no acesso ao paraíso da alegria e da paz. Vejamos, por exemplo, os ricos de exigências, os ricos da cólera a se desvairarem nos conflitos das trevas, os ricos de melindres pessoais que nunca conseguem elementos de tolerância necessários à superação das próprias fraquezas, os ricos da mentira que tecem a rede de sombras em que enleiam a própria alma, os ricos de tristeza e desânimo, recolhidos à inutilidade em que se acolhem, os ricos de reclamações e de queixas que atravessam o mundo entre a insatisfação e a ociosidade, os ricos de ignorância que se agarram à penúria de espírito, os ricos de letras e artes que se encarceram em torres de marfim para o culto ao próprio egoísmo, os ricos de saúde e de possibilidades que imobilizam o coração na caixa do peito, aguardando que o dinheiro fácil lhes venha ao encontro para o exercício da caridade, os ricos de ódio, os ricos de usura, os ricos de medo da verdade e do bem, e os ricos numerosos da vaidade que se trancafiam nas masmorras do próprio eu, exigindo que o céu se converta em propriedade exclusiva dos seus caprichos individuais. Enriqueçamo-nos de amor e sirvamos sempre. O dinheiro pode ajudar muitíssimo, mas só o coração aberto ao esplendor solar do bem pode amparar,
libertar, erguer, salvar e aperfeiçoar para sempre. A terra dá frutos. Há frutos silvestres e frutos cultivados pelo homem. Os frutos da terra alimentam os filhos de Deus. Mas há homens que usam os frutos da terra para enriquecer. É justo que haja riqueza na terra e que os frutos da terra enriqueçam os homens. Deus não quer a pobreza, mas a riqueza. Olhai para o céu e vereis o tesouro de Deus semeado no infinito. Olhai para as entranhas da terra e vereis estrelas ocultas. Também elas são frutos da terra. Frutos que os homens extraem, colhendo-os nos misteriosos ramos de árvores subterrâneas. Esses frutos também produzem riquezas pessoais. Deus quer que a riqueza se espalhe no mundo. A riqueza é a herança de Deus, e o apóstolo Paulo ensinou: somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Ai daquele que pretender empobrecer os homens e empobrecer a terra. Esse pequeno mundo não foi lançado na rota dos mundos para se tornar miserável, um mendigo no espaço. Seu destino é a grandeza universal, a glória do infinito, a riqueza inumerável do céu. Deus lhe concedeu um sol de ouro e uma lua de prata, e rodeou-o de uma rede cintilante de estrelas. As torres do reino apontam para esses tesouros, que são a herança dos homens. Deus pôs as árvores na terra, carregada de frutos materiais, mas sobre nossas cabeças estendeu também a fronte do céu, carregada de frutos de luz. Por que havemos de preferir, para o nosso tesouro, os frutos efêmeros em vez de guardar os que são eternos? Quando colho os frutos de uma árvore e os converto em moedas, cobrando ao faminto o preço exorbitante que deve me garantir o lucro, devolvo a pureza da polpa e o mistério das sementes à rigidez do metal. Mas quando tomo esses frutos e sacio com eles a fome das crianças pobres, transformo a polpa e as sementes em luz para o reino de Deus. Entremos na tenda da reconciliação, procurando de novo o amor e a justiça de Deus, e em breve estaremos de novo no jardim do Éden. Passaremos alegres e leves pela porta estreita, que se abre como pequena brecha no grande portal do reino. Façamos dos frutos da terra o tesouro da nossa caridade permanente. Não entesouremos nada em prejuízo dos outros. Não roubemos. Sejamos capazes de imitar as árvores, de ramos abertos no céu e sombra estendida na terra. O reino começa em nosso coração. Deus de infinita bondade, creio em teu poder e bondade. Concedei-me a fé para buscar em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça em todas as áreas da minha vida. Confiante de que tu conheces as minhas necessidades, renuncio às preocupações excessivas com o que comer, beber ou vestir, e coloco-te no centro do meu ser. Ajuda-me, Senhor, a viver de acordo com os teus princípios, confiando que tu proverás e acrescentarás tudo de que preciso. Senhor, que a tua providência guie os meus passos e que a minha vida seja sempre
um reflexo do teu amor e da tua justiça. Que seja assim. Se disserem pra você, céu ou inferno depois de morrer, isso não é bem assim. Vou explicar, ensinaram pra mim. O céu está no coração. Nascer, morrer, renascer. O céu está no coração.